Diga aí, amigos, sejam bem-vindos ao RDcast, o podcast sobre empreendedorismo, negócios e marketing digital. Estou aqui com meu sócio Felipe Pereira, somos os mentores do programa Revolução Digital, Pedro Villacota, Felipe Pereira e o Rafa Matos, que vai gravar outros podcasts com a gente. E vou dar a palavra aqui para o meu sócio, parceiro mais velho aqui, né, da nossa sociedade, Felipe Pereira. Show de bola, Pedrinho, muito bom. Estamos aqui hoje com dois convidados ilustres, né? A galera pegou a estrada, veio direto para cá. Estamos com Wesley e Jennifer e vamos falar sobre empreendedorismo em casal, sobre comunicação dentro desse relacionamento. Sejam muito bem-vindos aqui ao RDcast. Queria que vocês começassem se apresentando quem é Wesley e quem é a Jennifer. Damas primeiro, por favor, se apresente, Jennifer. Já entrou na comunicação eficaz entre o casal aqui. Já estou tentando. Olá a todos, meu nome é Jennifer, sou natural de Poços de Caldas. Hoje a gente trabalha com comunicação, eu especificamente trabalho com empreendedorismo, faço eventos de empreendedorismo, networking, e estou indo nessa veia mais do empreendedorismo e trazendo a questão da mulher empreendedora no meio da comunicação. Mulher empreendedora, grávida. Se ela falar muito sem respirar, já fica cansada. Já fica. Pode quebrar o protocolo e mostrar a Maia também, que tem mais uma pessoa sendo entrevistada. Tem uma Maia aí, não sei pé se a em 2 câmera vai segundos. pegar a Maia, olha aí. 2 segundos de pé, só para quebrar o Olha protocolo. só. Ela Essa é a falando. Maia. Muito bom. E muito prazer, eu sou o Wesley, eu sou professor de comunicação e oratória e bastante focado em ajudar empresários a se comunicarem melhor. Afinal de contas, não adianta ser uma Ferrari se quando as pessoas olham para você, elas não enxergam essa Ferrari. Elas só conseguem ver o Fusca que você comunica enquanto acumulou conhecimento técnico demais, mas as pessoas não percebem isso. Exatamente. Meu Fica trabalho... cérebro inchado, né? Exato, obesidade mental. Obesidade mental. O meu trabalho é fazer a pessoa não só ser boa, mas garantir que os outros percebam o quão boa ela é. E a gente tem feito isso no mundo empresarial há algum tempo. A gente vê muito isso, né? Que tem aquela frase que de boas ideias o cemitério está cheio, né? Que a pessoa não consegue botar para fora e às vezes é por essa falta de capacidade, essa competência oratória de comunicação que ela não tem e tem vários projetos milionários ali para botar para fora, mas por falta dessa competência Sem acabou dúvida. se esvaziando. O que mais tem é empresário que está vivendo aquém do potencial porque ele não consegue se comunicar. Ele sabe muita coisa, ele tem características dele que precisavam ser mostradas para o mundo, mas que por falta de comunicação ou de confiança em si mesmo, essa pessoa acaba tendo uma fração do resultado que ela poderia ter. Eu até te corto. Às vezes a questão é medo do julgamento. Ainda mais hoje que todo mundo está aí com a capacidade de ser exposta nas redes sociais, então a pessoa tem medo do julgamento e isso trava a pessoa e acaba deixando que ela não mostre seu potencial ao mundo. A gente tem até uma frase para isso, que a pessoa não tem medo de falar, ela tem medo de Falhar. Esse H faz uma diferença danada. É medo da opinião dos outros que atrapalha demais a vida das pessoas. A gente estava conversando isso hoje de manhã, Felipe, no carro, que acho que recentemente saiu... Recentemente não, é um corte de Flávio Augusto falando no Reels, falando para os empresários, encorajando os empresários, dizendo que você que fez universidade em Harvard, você que é formado na FGV, Business School e tal, tá sem ganhar dinheiro, enquanto o Joãozinho ninguém, ele botou a cara na internet, ele sabe um pouquinho, ele começou a ajudar as pessoas, ele começou a se comunicar e está ganhando mais dinheiro que você porque você está com medo, porque você está com vergonhinha. E o grande problema desses empresários é que eles, ao invés de focar em melhorar a capacidade deles, eles ficam criticando quem tem resultado. Ah, mas esse cara sabe 10% do que eu sei e tem 10 vezes mais resultado. É melhor entender como produziu esse resultado por meio da comunicação. Se você já é bom, você está na frente dele, desde que consiga se comunicar. Como é que foi a jornada empreendedora de vocês, né? Como é que vocês começaram a empreender? Então, nós nos conhecemos nesse mundo empresarial mesmo, né? A gente, desde quando a gente se formou aí na faculdade, a gente começou a frequentar... Vocês fizeram que curso? Ele fez engenharia da produção, eu fiz publicidade e propaganda. E aí a gente começou a frequentar eventos de empreendedorismo, palestras, network. Claro que numa proporção menor, porque nós somos do interior. E num desses eventos a gente conheceu o Fábio Fernandes, que ele é o fundador do Walking Together, que é um movimento onde ele gera essa movimentação de network em cidades pequenas. E aí eu me interessei em levar esse evento para Poços, que é a minha cidade natal.
E o Wesley se interessou em levar esse evento para a cidade dele na época, que era Guaxupé, que é do lado ali de Poços. Vocês já tinham um relacionamento nesse momento? Não, Ainda A gente não. não se ainda não. conhecia. A gente se conheceu depois que entrou nesse grupo de empreendedores, empresários que queriam levar o evento para suas respectivas cidades. E ao se interessar pela mesma coisa, a gente a gente esteve no mesmo grupo de WhatsApp, DDD 35, os dois, dei um zoom, gostei, né? Porque eram os únicos, né? O resto tudo era o DDD filtro, 11, né? O 19. cara foi filtrando, DDD 35, check. Essa É o tá mais no- próximo. Foto, perfil, check. Check. Aí ela foi passando no meu processo seletivo. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, ó, tem uns amigos em Poços aqui, vou te indicar uns caras para ir no teu evento aí, que legal que a gente tá fazendo evento Começou com uma junto. historinha, comunicação, né, gente? Tá vendo? Comunicação para relacionamento é tudo. Começou aí. Eu com a minha conversa, falei, ó, inclusive eu faço treinamentos de gestão na época, em engenheiro de produção, trabalhando com treinamento e consultoria empresarial. Me ajuda a fazer uma turma aí em Poços? E com essa conversa eu fui, ela me ajudou, me apresentou alguns amigos, e a gente começou a ficar primeiro amigo, depois namorado. Aí fizemos os eventos, né? Sim. Eu fiz o evento em Pós, ele fez em Guaxupé. Aí a gente começou a frequentar, né, os eventos um do outro. Aí, igual ele falou, a gente virou amigos, depois começamos a namorar. E devagarzinho a gente foi construindo a nossa família. E hoje a gente empreende junto São sócios. e Somos somos sócios na vida e nos negócios. A gente se tornou franqueado de uma rede de escolas de oratória, que é a Vox to You. Desde 2021, então, na nossa região, a gente trabalha essa bandeira lá, uma grande rede de escolas de oratória. E, paralelo a isso, todos os treinamentos voltados à gestão de negócios e também Liderança. liderança, marketing digital, que é um outro negócio que nós temos juntos. E o desafio é sempre esse, viver 24 horas junto, compartilhar. Isso é muito desafiador. É muito. bastante. Eu queria abordar um pouco esse tema, né? Pedro teve negócio já com a esposa, né? Minha esposa hoje me ajuda no financeiro lá das empresas do grupo. Pô, que legal. Vocês empreendem juntos. Fala um pouquinho aí sobre os principais desafios que vocês têm como casal. E acho que cada casal lida com isso de uma forma diferente. Né? Mas o que é que vocês sentem de mais desafiador nesse tipo de relação, né? De conciliar ali família, trabalho. Eu vou falar aqui um aqui que eu acho que ele vai concordar, que é o disparado. Para mim não é tão difícil, mas para ele eu acho que é mais. Ai, ai, ai. O que será que vem aí? É separar o momento de falar de trabalho do momento de falar de família. Porque, querendo ou não, como a gente trabalha junto, às vezes, durante o dia, a gente não se encontra, porque cada um está na sua área ali no trabalho. Aí, o momento que a gente se encontra é em casa. Aí, a gente quer discutir as coisas do trabalho. E aí, o bicho pega. E como Aí é vocês lidam com difícil. isso? E aí o desafio é sempre lembrar que nós precisamos de um momento só nosso, nós precisamos de um momento com a nossa família, com o nosso filho, que é o Anthony, tem 2 anos, além da Maia, que vocês conheceram, e o momento para trabalhar. E o que a gente está procurando fazer, e não significa que seja fácil, é organizar essas caixinhas e falar, poxa, sábado é o dia de tomar café da manhã junto, independente do problema que a gente tem, a gente quer falar de família. Boa. E aí começar a compartimentar. Quinta-feira à noite é a noite que a gente vai estar junto, a gente vai falar da gente, do nosso relacionamento amoroso, do casal que a gente é. Sábado é da família que a gente tem. E durante a semana a gente trabalha bastante, porque um elemento que precisa existir é um sonho em comum. Se a gente está indo para o mesmo lugar, o casal vai querer estar junto e permanecer unido. De tempos em tempos, semanalmente, a gente conversar, cara, a gente está alinhado, a gente está indo para o mesmo lugar, pô, que legal que a gente está se ajudando a chegar lá. E isso vai deixando a carga menos pesada. Do trabalho. Vocês têm um propósito como casal, como marido e mulher, como família. E aí, quando vocês estão na empresa, que é a fonte de receita para alimentar a família, o propósito já está claro. Então, pode ter qualquer discussão aqui empresarial, mas como o objetivo é único entre os dois, aí a discussão fica qual o jeito melhor, né? Qual o jeito mais Sim. fácil da gente chegar lá, como fazer, quem fazer. Exato. É, Concordar em para onde quer ir é essencial. E depois você pode até divergir em como chegar Como lá. chegar, Sim. né? Mas aí é construtivo. Quando você Qualquer tem- sociedade. É sempre É. assim. Como é que vocês dividem as tarefas dentro do negócio? Quem faz o quê? E quando um vai dar palpite na área do outro, como é que fica essa relação? Eu acho que isso é bem tranquilo, né? Na É. minha opinião, porque a gente definiu bem isso
E hoje a gente faz, aí só tem uma área que a gente meio que divide, né? A gente se ajuda no comercial. No comercial, que eu acho que é igual a gente estava falando de network, então nós dois temos uma rede de network muito boa lá em Foz. Então nós dois temos que fomentar essa área do comercial. Mas o restante, ele fica mais na área pedagógica. Em marketing eu não dou palpite. Às vezes, numa reunião, ele pergunta a minha opinião, eu dou minha opinião. E eu fico também mais na área administrativa financeira, que quando eu preciso também eu peço a opinião dele e ele dá a opinião. Então, o que a gente busca fazer lá é aproveitar no que a gente é bom. A Jennifer, ela é mais organizada, ela é melhor processualmente do que eu. E eu tendo a ser mais criativo do que ela. Então, as áreas que se relacionam com isso, que basicamente é o marketing e o pedagógico, a estruturação de produto, são minhas. E ela pode me dar opinião, mas a decisão é minha. E administrativo, financeiro, é dela. E eu posso dar opinião, mas a decisão é dela. E a gente respeita essa decisão. E no comercial, a gente constrói junto com o objetivo de ter uma terceira pessoa, eventualmente um sócio, que possa liderar essa iniciativa lá dentro. Então, vocês recomendam que as pessoas empreendam em casal. Vale a pena. Porque eu já vi dizer, cara, família não funciona e nunca empreenda. É que tem que ter essa chavinha de você dividir cada momento, né? Eu venho de uma família que a gente já trabalha em família desde sempre. Então, para mim, isso é muito natural. Para o Wesley, eu acho que foi mais difícil, né? O meu ponto é que sociedade sempre vai ser difícil. E o casamento já é uma sociedade. Então, se você escolher a pessoa certa para viver do seu lado, que bom que ela está do seu lado sempre, até nos negócios. Se você não consegue lidar com a pessoa que está do seu lado no trabalho, você tem que rever a sua escolha como um todo. Faz sentido? Porque o empreendedorismo é o risco, né? A gente tem esse, eu vou apostar. Se eu não tiver alguém me ajudando a apostar, me motivando a apostar, cara, que tá dentro de casa todos os dias, vai ser uma balança onde eu tô querendo ir para cá, essa pessoa não quer. Como é que a gente... Sim. Eu acho que a comunicação vai fazer com que você ou persuadir, vender a ideia para ela, né? Para chegar num ponto em comum. Com certeza. Vai ser mais difícil, naturalmente, porque você tem esse desafio extra de, poxa, o seu sócio, você briga com o Pedro aqui, você só vai ver ele de novo amanhã. Você vai descansar, tomar sua cerveja na sua casa. E ainda mais, cara, eu posso separar a sociedade do Pedro, eu posso buscar um novo sócio, eu posso fazer novos negócios. Casamento não é exatamente desse jeito. Não é bem assim. Não deveria, né? Não deveria. Eu penso que é legal, então, quando você for empreender em casal, você tem esse alinhamento, ter clareza de quem faz o quê dentro da sociedade. Eu gosto da ideia de ter um CEO, que não necessariamente é o mesmo CEO da família. Uma ideia que a gente vem trabalhando na empresa, eu sou o CEO. Na casa, ela é a CEO. E assim a gente define melhor as responsabilidades. Ela cuida da casa, a decisão é dela e tá tudo bem e tal. Vocês combinaram isso? Combinamos. Sim. E aí o planejamento estratégico da empresa, a visão de longo prazo, ela tende a ser minha e ela me ajuda a executar essa visão. E isso vai garantindo que cada um ajude onde ele consegue liderar melhor, onde ele tem mais habilidade. E aí, mesmo com essa responsabilidade, poxa, ninguém organiza melhor do que ela os processos, a rotina, a zeladoria, tudo que tem a ver com rotinas, ela faz muito bem. Então, que bom que ela faz. Que bom que ela tem essa oportunidade. Wesley, a gente vê, e Jennifer também, a gente vê muito no mercado, ó, na vida do casal, muitos memes, né? Muito no WhatsApp, isso assim, o cara vai dizer, houve um imprevisto. Aí o imprevisto é o cara ajoelhado e a mulher assim, né? Esse é o imprevisto. Ou então é o seguinte, deixa eu ver com a minha mulher se eu quero. É a figurinha que eu mais uso. Deixa eu ver com a minha mulher se eu quero. E a gente sabe que muitos problemas entre o casal é a danada da comunicação. Seja porque a gente não se comunica direito para educar o filho, seja porque a gente não sabe se comunicar direito para cuidar das finanças. Que princípios norteiam o casamento de vocês? Que princípios norteiam aí a vida de vocês para que vocês deem certo, para que vocês consigam encaixar essas peças aí no relacionamento? Eu tenho uma opinião que é a seguinte. Primeiro, você tem que ter uma certeza na sua vida. A pessoa que está do seu lado te quer feliz. Quando você tem essa clareza, você precisa ser muito sincero com ela quando você não estiver, quando você sentir que tem um fragmento de tristeza naquela relação. A comunicação sincera, ela é a chave do relacionamento feliz. Comunicação está em tudo. É impossível que você consiga ter um casamento feliz se você começa a guardar uma série de coisas para você e não se sente à vontade para compartilhar. E a comunicação nem sempre é falada, hein?
A comunicação não verbal, às vezes, é mais importante que a comunicação falada. Quem é casado já sabe. Você fala, amor, mas eu só falei assim, 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 assado. Por que você tá nervosa? E ela responde, não é o que você falou que eu não gostei, é o jeito que você fala comigo. Você nem olha na minha cara. Por que você tá falando assim comigo? E aí tem uma teoria para explicar. 93% da comunicação é não verbal. Merabian fala, transmissão de sentimentos vem 38% do tom de voz, 55% da expressão não verbal. Gestos. É muito diferente falar bom dia quando você tá feliz. Bom dia, amor, tudo bem? Então, bom dia. Bom dia. Aí Vamos lá. Ih, já acordou. Já acordou Tô ruim. feliz. Não faz sentido, né? Não encaixa no cérebro da gente. A pessoa chegar e dizer, estou muito feliz hoje. Estou muito empolgado. O que transmite sentimento é a voz, é o jeito que você fala. Por isso tem que ter entusiasmo na fala, tem que ter convicção, as expressões faciais amigáveis. Poxa, amor, que legal que você conseguiu fazer isso. Ou, que legal, hein? O celular é é um outro problema. tipo de comunicação que precisa ser considerado. Pois não, Felipe? Então, perfeito, a gente fala muito isso lá nas mentorias da Revolução, né? Como é importante a energia na hora que você vai abordar um cliente, na hora que você vai tentar vender, né? Abordar para fazer aquela venda e tal. E faz total diferença. Às vezes até um áudio no WhatsApp. Sim. Né? Oi, fulano, e aí, vamos fechar aquela proposta que eu te apresentei semana passada? Fala, fulano, bom dia, cara, tô te mandando esse áudio para saber como é que ficou a questão que você ficou de conversar com o teu sócio. Então, essa entonação, essa comunicação faz toda a diferença, tanto pessoalmente quanto também virtualmente. E é um ponto que eu queria saber de você, Wesley. Como é que você vê essa questão da comunicação no físico versus no digital? Tem vários elementos em comuns e alguns que dificultam. No físico, você tem mais presença, tá? Mais, em 3D, você tem todo o seu corpo para te ajudar a transmitir a mensagem. Os 55%, né? De linguagem corporal. Exato. Aí, numa tela, aquilo se restringe às expressões faciais. Então, é muito importante que você tenha um olhar vívido, do peito para cima, mãos à mostra, olhar vívido. Numa videoconferência, lembrar de alternar entre olhar para a fotinho que você está vendo e para a câmera, porque a pessoa está na câmera. Eu faço isso. Eu faço muito isso também. difícil você, eu escutei de alguém, é muito difícil você, numa reunião, olhar para uma pessoa que não seja você. Você fica falando olhando para você. Não é nem para a pessoa do lado, já está errado olhando para você. Olhar a pessoa do lado já está errado, você tem que olhar para a câmera. Aí, ano passado, acho que 1 ano e meio atrás, eu estava comprando um caderninho para as minhas filhas, aí tinha um sorrisinho. Um olhinho assim, uma boquinha sorrindo, aí eu colei na câmera assim, em volta do bonequinho da câmera eu colei. Se eu vou falar para esse bonequinho aqui, pronto, que está sempre sorrindo, então aí já me... E essa é muito boa. A dica que eu dou é sempre olhar na câmera e enxergar a pessoa que você mais gosta. Porque aí você vai ser simpático com ela, você vai olhar dentro do olho e vai sorrir, e aquilo conecta. Essa é uma das dicas. E o entusiasmo. Aí tem que jogar para modulação de voz. Então eu estou muito animado de estar aqui com você hoje. Vai ser incrível essa jornada juntos. Porque a voz de ouro é a voz que chama para ação. Fala com entusiasmo, com segurança, com energia. Agora, se você entra e tem um script e fala, eu estou muito animado de estar aqui hoje, então vamos lá, começando a nossa reunião. Que bom que você veio. Poxa, eu estou comunicando sono, eu transmito preguiça. Preguiça, má vontade, eu não quero estar ali. Não. E no relacionamento é assim também. Às vezes é lembrar que você precisa incluir a pessoa. A chave de um relacionamento de sucesso é lembrar que não é monólogo, é diálogo. Ter tempo para conversar, estimular o outro a falar, ter escuta ativa. É isso que eu ia falar. Às vezes, a gente está num dia não tão bom, a gente não quer conversar, e a pessoa tem que respeitar também esse ponto. E também vai acontecer os desentendimentos que a gente tem que saber ouvir mais e não falar para isso não se tornar uma coisa maior do que deveria. Então, acho que isso a gente soube também fazer desde o início, né? A gente sempre conversou muito, a gente sempre soube. Eu falo por mim, eu principalmente respeitar o momento que eu sei quando ele está mais nervoso, eu fico quieta, eu não falo nada, eu deixo ele no canto dele. Aí, quando ele se acalma, ele vem falar comigo. Nas empresas, vocês têm equipe, colaboradores? Temos. Gente no time? Sim. Curiosidade, como é que funciona a relação do time com os 2 sócios? Respeita mais um, respeita mais outro? Como é que funciona isso aí? Depende. Eu ia falar também, depende um pouco. A Jennifer é mais estável. Eu sou mais colérico. Então, o pessoal sabe, tem dia que eu não estou bem. E aí é melhor, aí a galera prefere falar com ela. Mas, na média, eu sou mais animado, digamos, mais liberal. E a Jennifer tem uma rigidez maior.
Então, quando são processos muito travados e eles querem abrir uma brecha, eles tendem a me procurar. E quando é o contrário, quando eles querem que um processo aconteça de maneira ideal, aí eles tendem a procurar a gente. Concorda, Jennifer? Concordo. Muito filho é assim também, né? Fala com o pai para uma coisa, fala com a mãe para pra outra. outra. É bem assim mesmo. Tirando os dias que eu tô com pouca paciência, a tendência é, quero Desburocratizar. Ajuda Fala o agora. professor de oratória. Desburocratizar. Ei, garoto. Aí eles me procuram. É muito interessante isso. Quando a gente vê muitos, hoje em dia, né, como a gente fez aquela brincadeira no início do podcast, porque de fato tem muito divórcio, as pessoas não estão casando com o propósito que tem que se ter, acaba criando uma competição dentro de casa. Sim. Quem tem voz mais ativa, quem sabe mais, né? Isso vai minando o relacionamento, porque na competição, se eu quero impor algo, eu acabo falando mais alto, eu não deixo ela nem se comunicar comigo, é só eu impor minha comunicação, meu jeito de falar e tem que obedecer. Porque não tem o propósito inicial, que é do tipo assim, como vocês falaram, que eu achei fantástico, que é, primeiro, a outra pessoa, você tem que ter certeza que a outra pessoa quer teu bem, pô. Sim. Tem que lembrar disso. Você tem que lembrar sempre que ela quer teu bem. Às vezes ela quer teu bem do jeito dela. Ele quer teu bem do jeito dele. E aí vocês têm que se comunicar para isso. Beleza, eu sei que você quer meu bem, mas não vai ser assim. Exato. A empatia passa a ser a chave do relacionamento saudável. Sim. O esforço e comunicação de modo geral, mas nos relacionamentos mais ainda. Se comunica melhor quem faz força demais para ver o mundo com o ponto de vista do outro. Caramba, como é? Se comunica demais. Quem faz força para ver o mundo com o ponto de vista do outro. Eu tenho uma analogia, uma historinha que eu conto, que é a seguinte. Você nasceu, você recebeu óculos. Lindos, limpos. Eles viam o mundo exatamente como ele é. Só que você cresceu e quando vivia as suas experiências, os óculos eram arranhados. E hoje os adultos já não veem o mundo faz muito tempo. Eles têm a sua versão de mundo através dessas lentes danificadas. E o outro também passou pelo mesmo processo. Só que a dele arranhou em lugares diferentes. De modo que hoje é um mundo maluco, onde cada um tem uma visão de mundo. E isso explica muito da polarização. E agora sim, se comunica melhor quem tem o poder de pegar os seus óculos emprestados e falar, poxa, Pedro, do jeito que você está olhando para o mundo, faz todo sentido o que você está falando. Agora dá uma olhada com o meu óculos e vamos ver como é que a gente consegue juntar a nossa visão para construir algo mais completo. O relacionamento saudável, para mim, é sobre isso. Sobre se colocar no lugar do outro. Exato. Também, né? Empatia. De falar, Jennifer, eu estava olhando de outro jeito, poxa, mas agora eu estou vendo exatamente como você vê e faz sentido do teu lado. Que legal. Você conseguiu ver com o meu óculos? Aí ela fala, eu vi um pedacinho que eu não estava vendo. E assim a imagem fica mais completa. Ainda não é o mundo, mas é um pouco mais perto do que o mundo é. Show de bola, turma. O bate-papo da gente tá muito gostoso. A gente precisa encaminhar para os finalmente. E queria saber de vocês, Jennifer, primeiro, que dica você dá para um casal que quer empreender junto, mas está com receio? Será que vai dar certo? Será que não dá? É melhor separar e ficar sua família em casa e trabalho separado? Olha, primeiramente, é se conhecer. Os dois têm que se conhecerem para ver se nos negócios eles vão dar certo também, igual estão dando na vida. Porque nem todo mundo, eu acho que daria certo para ter uma sociedade, porque depende muito da personalidade de cada pessoa. Então, se vocês se complementam, se vocês têm o mesmo objetivo que a gente falou, né, desde o começo, se a empresa que vocês vão abrir é do mesmo segmento que vocês estão habituados, que é de costume de vocês, eu acho que esse é o primeiro ponto para o casal dar certo numa sociedade. Boa. Wesley, uma dica para o casal que já empreende junto, mas que tem essa dificuldade de comunicação, às vezes gera briga, gera atrito, às vezes leva esse problema da empresa para casa ou vice-versa. Que dica você daria para essa turma? Rituais. Assim como tudo na vida, quando você tem um processo, você passa muito por uma situação, você deveria ter uma resposta pronta para aquilo, até para ter menos esforço cognitivo. Então, esses rituais significam lembrar que o desafio do relacionamento é construir um nós sem perder o eu. Então, na sua semana, deveria ter um tempo para você. E já acordado com a tua patroa. Cara, esse tempo eu preciso para mim, eu preciso organizar minha cabeça, é o tempo que... Aí você gosta de ler, de estudar, de jogar bola, tem que ter um tempinho para você. E na academia. Na academia. Lá que é o no meu Ficar caso na é o sua cross. caixinha. Na sua No caixinha. seu caso é o cross, eu estou tentando ir para academia.
tem que ter o teu tempo para você com você mesmo, para não perder o eu quando constrói um nós no relacionamento. Aí tem que ter um nós dois. Esse ritual também, toda semana, cara, o que a gente gosta de fazer junto que nos reconecta e reaproxima e lembra que a gente é um casal e não é só sócio. Pô, a gente tem esse momento junto, é legal pra caramba. Agora, é a nossa família que precisa de tempo. Pô, então a gente vai... Qual que é o dia que a gente não abre mão de estar e de brincar? No nosso caso, os cafés da manhã. Nosso filho vai para a escolinha às 10h30 da manhã e é sagrado que a gente tome café junto, brinque, se exercite e tal. É o tempo para ele, nosso. Com a gente. Sim. E no trabalho, reuniões de alinhamento semanal. Então a gente senta, a gente é sócio, como todo sócio deveria fazer. Aí a gente tem um momento específico para falar daquilo. E agora eu tenho que ser honesto. É 100% perfeito? Não, tem dia que dá um monte de BO, você deita na cama, meia-noite, ela fala, e aquele fulano lá, o que você acha? E aí a reunião começa. Já acabou. Já... Outro dia não, a reunião começa à meia-noite. Já acabou meu horário de trabalho, ele fala às vezes. E às vezes fala, ó, não deixa eu trabalhar só amanhã, a hora que eu voltar, pode ser? E às vezes não, às vezes ela deixa ou não deixa? Às vezes. Às vezes é um problema que precisa ser considerado ali e tá tudo bem. A grande questão é acertar mais do que erra. Então essa é a dica prática. Você tem os seus momentos e acerta 80% das vezes. Mas vai errar também, tá tudo bem. E no final, lembrar que tá indo todo mundo pro mesmo lugar e você decidiu ir junto com ela e aí você constrói o que tiver que construir junto. E é muito gostoso saber que quando o negócio dá errado, você olha pro lado e fala, poxa, a gente tá ombro a ombro. Isso fortalece como nunca. Fantástico. Então é isso aí, Vila Corta. É isso, gente. Finaliza com chave de ouro. Você abriu, você finaliza. Você não é o sócio simpático, comunica bem, eu sou o antipático fechado, Vila Corta? Treinando, mas seria um treinamento, ó. Perdeu a chance de treinar, viu? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. O tempo de vocês vale ouro, é um presente para nós hoje na vida corrida, né? A gente perde a noção de que o tempo é um presente que outra pessoa está nos dando. E nossos convidados, né? Vieram de longe para cá. Exatamente, nossos convidados que vieram quase 2 horas de distância aí. Wesley, meu irmão, muito obrigado, tamo junto. Obrigado, Pedro. Jennifer, Obrigada. Valeu, queridão. prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E meu sócio, Felipe Pereira, estamos sempre juntos. Nos encontramos aí no próximo RDcast. Abraço.